Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Muito obrigado pela audiência aí na fronteira oeste, os nossos telespectadores na metade sul, Pelotas, Rio Grande, os amigos que estão aproveitando esse veraneio aí, né? Olha que temperatura alta, o sol, o calor, enfim, aproveite aí no litoral norte, os nossos telespectadores na Serra Gaúcha, Passo Fundo, Erechim, né? Carazinho, pessoal aí em Santa Maria, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, região noroeste, Cruz Alta e Juí. Eu tenho recebido muitas mensagens, está aí na tela para você, milton.cardoso@l.rs.gov.br. Tenho respondido, né? Opiniões, críticas, sugestões, participe, esse programa é seu, TV Assembleia é sua. Nossa pauta de hoje, vamos falar sobre saúde pública, política na saúde pública, as questões, enfim, que envolve uma das áreas mais importantes que nós não temos plano B na vida, é plano A e pronto. E eu lembro que a presidente Dilma Rousseff, lá no primeiro mandato, bateu no peito e disse assim, saúde pública é comigo, eu vou cuidar da saúde pública. Bom, o que está acontecendo? É o que vocês estão vendo. Mas para falar sobre esse assunto, sobre a pauta em saúde pública, eu tenho o prazer de estar recebendo, né, e faço com justiça o reconhecimento pelo trabalho que realiza, né, em defesa da saúde, que é o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Paulo Argolo, que realiza um trabalho extraordinário, com qualidade, com competência, sempre muito gentil e não manda recado. Ele vai dar o recado em defesa da saúde pública. Está defendendo os médicos e está defendendo a saúde pública. E o outro também é um médico, meu outro convidado, médico, vereador em Porto Alegre, advogado, médico, doutor Tiago Duarte, que também vai falar bastante conosco sobre as questões da saúde pública. Doutor Paulo Argolo, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-lo. Muito obrigado. Prazer é meu poder estar aqui contigo. Eu acho que eu vou dar uma consulta para o doutor Tiago. Certo. O que nós podemos dar para ele para tirar essa tosse do doutor Tiago Duarte? Um xarope? Não dá para mandar parar de fumar porque ele não é fumante. Não é fumante. Não é fumante. Que já... mandar ele parar de se estressar com o Fortunati, eu acho que diminui a tosse. Doutor... eu acho que ele está engasgado. Engasgado, está esperando 2016. Tanta incomodação, hein? Outubro de 2016. Doutor Tiago Duarte, seja bem-vindo. Uma satisfação estar aqui contigo, Milton, estar aqui com o doutor Argolo. Eu acho que o doutor Argolo fez o diagnóstico correto. Ah, é? Olha aí. Eu acho que o doutor Argolo fez o diagnóstico correto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação poder estar aqui discutindo as questões de saúde pública, e a nossa tônica tem sido, sem dúvida nenhuma, a defesa dos interesses da população. E esse tem sido o diapasão, doutor Argolo, que tem se colocado muito nesse processo, tem sido o diapasão de todos os médicos. O defesa do direito da população, direito a uma assistência de qualidade pública. O que acontece que no nosso país, doutor Paulo Argolo, a saúde ela é um tema importante, fundamental em época de eleição. Depois ela vai para o descaso e aí ela se transforma em notícias trágicas. Ou é médico que não é remunerado, hospital quebrado, falta leito, enfim, vira um caos, um inferno a vida das pessoas. Será que não está na hora do governo rever isso? Tu sabe que às vezes eu acho que é um pouco falta de memória da população, do eleitor. Porque, olha, viu as coisas que estão acontecendo agora, nessa quinta-feira da semana passada, sexta-feira da semana passada, nós fomos chamados no postão da Vila dos Comerciários, no PAN 3 ali, postão da Vila Cruzeiro, porque na noite de quinta para sexta, eles têm 14 leitos na ala psiquiátrica, na emergência psiquiátrica. Tem 14 leitos e tinham 24 pacientes. Então, na sexta-feira de tarde, nós fomos lá fazer uma vistoria. Eu fotografei, tenho aqui no meu celular as fotos. Eles pegaram um pedaço de parede, botaram um cartazinho com o nome do paciente
e um cobertor enrolado no chão. Quer dizer que esse é o pedaço de piso que tu tens direito de usar para dormir em cima de um cobertor. E as pessoas se conformam de uma maneira comovente. Eu falei com um rapaz e disse assim, como é que tu te sentiu dormindo no chão? Né? Não tinha nenhum colchão, era no chão, no piso. Né? E aí me disse, olha moço, eu frio eu não passei, porque eu botei o cobertor por cima. Então, as pessoas parecem que estão aceitando esse descaso com os direitos humanos. Nós, inclusive, vamos entrar com um documento junto à Promotoria Pública de Direitos Humanos. Já pedi à assessoria jurídica do sindicato que estude a possibilidade, não sou advogado, não sei se isso é possível, que estude a possibilidade de nós responsabilizarmos criminalmente a pessoa do prefeito. Porque eu acho que isto é um desrespeito à condição humana dessas pessoas. Botar um sujeito doente, às vezes com idade, deitado no piso, enquanto o Hospital Parque Belém pode entrar no portal da saúde, do Ministério da Saúde, tem 60 leitos psiquiátricos, tem um paciente privado lá dentro, de convênio. 60 leitos. E a própria direção do hospital admite que 21 camas não tem que fazer nada, estão com o lençol estendido em cima da cama. É só mandar o doente para lá que eles acomodam. Mas a prefeitura não manda o doente para lá. Porque tem alguma coisa... Eu acho que... Eu posso até não gostar de ti, posso brigar contigo. Agora, isso não pode interferir, isso não pode permitir ou fazer com que uma pobre criatura vá dormir num piso, né? Por causa de desavenças que há entre nós. Eu acho o seguinte, se o prefeito não se entende, o secretário da saúde, seja lá quem for, não se entende com a direção do hospital, qualquer prefeitozinho do interior aí, eu vejo, canso de ver isso, põe intervenção no hospital. Aquilo é pelo bem público, é legal, é correto, pode fazer perfeitamente, põe o hospital sob intervenção e ocupa aqueles leitos, entrega aqueles leitos para a população, o hospital com 200 leitos desativado aí, por causa sei lá, de picuinha, não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que nós temos que olhar para essa questão da saúde com mais firmeza e enfrentar isto com mais determinação. E nós vamos pedir à promotoria pública a responsabilização do governo por esse desrespeito à pessoa humana. E aí, doutor Tiago, como vereador, médico, que tem como uma das prerrogativas fiscalizar, o que acha disso? No Porto Alegre, com os pacientes no chão? Infelizmente, esse absurdo tem ocorrido e tem sido reiterado, né? Isso não é uma situação... Aconteceu no sábado, aconteceu no domingo. Então, é o absurdo, é o descalabro, não tem como se continuar convivendo com essas coisas, né? O pronto atendimento da Cruzeiro, via de regra, ele é sede de violência. É caso de polícia. Ora contra os servidores, ora contra os pacientes, ora contra os dois. Nós estivemos lá, doutor Argolo, até para subsidiar, nós estivemos lá no Parque Belém em dezembro. É absurdo, é revoltante a situação. São 400, tem esses leitos que o doutor Argolo disse que até as camas estão estendidas. Os outros são 400 leitos possíveis de ser utilizados e que resolvem grande parte do problema de saúde em Porto Alegre. Não se entende por que isso acontece. Aí eu recebo hoje o relatório da Secretaria da Saúde, essa inspeção, o relatório, e o hospital, segundo eles, não está aberto, porque os prontuários estão incompletos. Então, realmente não dá para entender. E eu fico muito preocupado quando essas coisas a gente observa, porque só pode haver outros interesses por trás.
outros interesses Bom, por mas trás. aí está um momento, então, da Câmara Municipal, o senhor como vereador e o Poder Legislativo Municipal, se unir ao Sindicato Médico nessa batalha aí e ir para cima para resolver isso aí. Lá, porque Como a dizia o sociedade... teu líder, os interesses. Os interesses. Os interesses. Os interesses é que são o problema. Nós em 2014, né, após a presidência estarmos à presidência da Comissão de Saúde, e em função de mais de 14 fatos determinados, Milton, tu lembra, nós propomos a CPI da Saúde. Né? Acho que vamos ter que resgatar isso. E talvez também colocar essa semente na cabeça dos outros colegas vereadores. Eu acho, e eu já falei para o doutor Argolo, antes estava observando a inspeção que foi feita, e que foi feita com todo critério, e a Comissão de Direitos Humanos está à disposição, doutor Argolo, para a gente enfrentar junto essas questões. Realmente são muito preocupantes. E há outras situações que mostram, Milton, por que a cidade não avança. Então, assim, não se tem regionalização do sistema de saúde. O paciente do LAMI é marcado no Conceição às 7 da manhã. Aí o índice de falta de absenteísmo é de mais de 30%. Então, mais de 30% das consultas especializadas em Porto Alegre são perdidas. A informatização nos postos de saúde, ela não existe. Sabe o que me disse um neurologista, desculpe te interromper, me disse um neurologista semana passada. Olha, sentou um paciente na minha frente, eu perguntei, está bem, seu fulano, o que está acontecendo com o senhor? Ele disse, doutor, me desculpe, é que eu marquei essa consulta faz 2 anos, eu não me lembro mais por que era. Eu não me lembro mais por quê, porque faz 2 anos que ele marcou consulta com o neurologista. Então assim, se há um mínimo de informatização, doutor Argolo, e a Secretaria vem para público dizer que há, se não há demanda reprimida na maioria das especialidades, por que o paciente, quando vai consultar e precisa da especialidade, ele não sai com a consulta marcada naquela hora? Se não há demanda reprimida, como eles prolatam, como eles dizem, por que o paciente não sai com consulta marcada? Isso é mentira. Por que o paciente leva 6 meses, um paciente oncológico, em mama, para ser encaminhado para o hospital, para o Presidente Vargas, por exemplo? E lá no Presidente Vargas, as equipes de mastologia não têm paciente para operar. Porque o Estado e a Secretaria e a Central de Desmarcação de Consultas estão piorando a saúde de Porto Alegre. Estão piorando o que já não era suficiente. Nós estamos transformando em Porto Alegre doenças curáveis em incuráveis. O câncer de intestino só é diagnosticado em Porto Alegre quando ele chega na emergência do Clínicas ou do Conceição e o paciente está obstruído. Agora, ele está esperando há 4 anos por uma colonoscopia e não consegue. Agora, eu tomei a liberdade num sábado. Pode me chamar de louco, porque eu venho recebendo muitas denúncias e tal. E no sábado eu peguei meu carro às 8 da noite e eu vou lá nesse postão da Cruzeiro. Ver com os meus olhos, vou entrar lá, eu quero ver o que está acontecendo. E fui lá, e entrei. E fiquei estarrecido, porque os médicos, os enfermeiros vieram conversar comigo e me contaram que ali não tem segurança absolutamente nenhuma, a não ser os guardas ali municipais, e que chegam os traficantes lá e diz para o médico ou para a médica assim, olha aqui, pode tirar todo mundo da fila que tu vai atender esse e esse que eu estou mandando, porque senão a bala vai comer. E é assim é assim que funciona, e tem que atender mesmo. E se não atender, toma-lhe bala. Milton, tinha um tal de Biquinha, uma coisa assim, que era um chefe de tráfico lá, levou um tiroteio, levou um tiro na cabeça, perdeu massa encefálica. Estava absolutamente morto, um pedaço do cérebro para fora. E levaram ali para o PAN3, para coisa, e vários. E o médico viu aquela situação, não tinha o que fazer, foi atender um outro que estava baleado no peito. O traficante lá segurou ele pelo braço, que deixou o braço marcado, agarrou ele e empurrou para cima do chefe do tráfico, morto, e disse, não, tem que atender esse aqui. Ele disse, mas esse aqui está morto, o outro está precisando. Esse aqui, resultado disto, para sobreviverem. O morto foi entubado, se colocou um tubo endotraqueal, foi ventilado, foi colocado um cadáver, foi colocado numa maca e foi levado para o pronto-socorro municipal para tirar
aquela turma Senão da os médicos iam morrer. Sob risco de vida, sob risco de vida. Então, se perdeu completamente o controle. Eu tive conversando com o secretário de Segurança Pública do Estado, tive 2 vezes conversando com ele, conversei com o comandante-geral da Brigada, conheci a sala de acompanhamento do Comando-Geral da Brigada, lá aliás, da Secretaria de Segurança, ali onde era um negócio de trens ali, sabe, perto da rodoviária. Eles têm uma sala com uma parede imensa toda de aparelhos enormes de televisão que eles podem acompanhar tudo em tempo integral, no momento que está acontecendo. E eu pedi para ele que colocasse pelo menos um par de brigadianos na Vila dos Comerciários ali, porque ali é uma zona conflagrada, né? Então volta e meia tendo tiroteios, né? E ele disse que não. Ele disse que não tem brigadiano, não tem condições, não sei o que e tal. O que pode fazer é pedir para a viatura passar mais seguido. Quando é para te dizer assim, ó, não vou fazer coisa nenhuma, então ele diz assim, não, a viatura vai passar mais seguido. Nós estamos pedindo para a Prefeitura de Porto Alegre, e nesse sentido a Brigada aceitou, que a Prefeitura põe uma câmera daquelas que foca de cima, né? Eu vi, inclusive, lá na sala de controle da Brigada, uma sala de comando integrado, no Morro Santa Teresa, eles, com uma câmera daquelas, focam a vila e o sujeito dá um zoom, aproxima e foca o sujeito tomando chimarrão dentro da sala da casa dele, porque a porta está aberta. Tá? Então, colocar essas câmeras, que é indispensável colocarmos ali junto ao postão do PAN 3, ali o postão da Vila dos Comerciários, e dentro do postão colocar essas câmeras essas que tu entra na loja assim, sorria, você está sendo filmado, né? Que vão filmando 24 horas consecutivas. Depois de 24 horas ela filma em cima. Então, se tu não precisou daquelas cenas, vão filmando outra em cima e vai sendo 24 horas. Porque, pelo menos, a pessoa que é identificada, ela sabe quando entra que estão focando a cara dela, que ela vai poder ser responsabilizada depois, já tem um outro tipo de atitude do que quem entra lá sabe que está protegido pelo anonimato, faz o que bem entender, e grita com a enfermeira, empurra o guardinha e tal. Então, nós temos que ter ali segurança municipal armada fortemente dentro do posto e a câmera focando dentro do posto para identificar as pessoas e fora para que a brigada possa acompanhar a movimentação daqueles traficantes. Porque ali o posto ficou no núcleo de uma briga de facções. Que agora está acontecendo com a Vila Bom Jesus, que é outro problema. Que tem os Bala na Cara, que é um grupo de traficantes, que estão em luta com os traficantes, vou te dizer que da Vila Jardim, mas não tenho certeza, uma coisa assim, né? Então, há pouco tempo atrás, apareceu uma cabeça, um sujeito degolado. Foi decapitado, né? Decapitado, usaram o próprio celular da vítima, do sujeito decapitado, para filmar a cabeça dele, filmar o arsenal do bando rival, mostrar o poder militar, o poder de fogo deles, filmaram a cabeça e postaram no próprio Facebook da vítima. Então, vê a que ponto nós chegamos. Olha, nós temos que rever essas coisas imediatamente, precisamos ter um mínimo de segurança nos postos de saúde e não podemos ficar com esse tititi, com essa coisa, com essas pequenices entre a prefeitura, que tem uma responsabilidade com a população, e um hospital que tem uma função social, sim. O hospital não é propriedade de A ou de B. Ele é um instrumento à disposição da comunidade e tem que estar possível de ser utilizado pela comunidade. E aí, doutor Tiago?
É isso aí. O Hospital Parque Belém, ele tem, além dessa possibilidade de poder ter 400 pacientes, ou seja, desafogar as emergências da cidade, poder dar solução em diversas situações que existe demanda reprimida. São 10 salas cirúrgicas, são 10 salas, nós estivemos lá, nós visitamos, 10 salas cirúrgicas. E tem médico? Mas, assim, ó, não os tem agora em atividade porque não há trabalho. Porque a prefeitura, Sim, infelizmente, não encaminha mas os pacientes. Tem médico suficiente para ir para lá, para esse hospital? Pode chamar os que trabalhavam Os que lá, trabalhavam. Sim. Ele foi referência em traumato-ortopedia por muito tempo, foi referência em neurocirurgia, tem possibilidade de 20 leitos de UTI. Então, assim, realmente a gente não entende por que essas coisas acontecem, né? Não passa pelo raciocínio do cidadão médio por que essas coisas acontecem. Eu vou te dizer uma Sim. coisa que eu não fui autorizado a dizer, até uma inconfidência que eu cometo. Isso foi uma conversa particular com um diretor de um hospital que atende SUS, que hoje é a verdadeira Santa Casa de Porto Alegre. Aquilo que era Santa Casa quando eu era estudante, que recebia o papeleiro, o morador de rua, o bêbado, o drogado, o preso, aquele que ninguém queria, né? Acolhia, dava banho, dava comida, tratava, né? É o que esse hospital faz. Aqui a Santa Casa, não, né? Agora é uma grande empresa, esse hospital faz. Estava conversando com o diretor e ele me disse: Argulo, se nos entregarem o Parque Belém, nós botamos ele a funcionar. Olha aí. Nós botamos ele a funcionar. Nós pegamos o nosso corpo clínico, chamamos pessoas que nos ajudam eventualmente e botamos a funcionar. E fazemos, nos digam o que vocês precisam. Nós precisamos 20 cirurgias de ortopedia. Nós vamos fazer 20 cirurgias de ortopedia por dia. Uhum. Então, assim, tem quem faça, tem gente com competência para gerenciar, para administrar, tem uma população carente, tem leito vazio, mas, Milton, numa cidade como Porto Alegre, num estado como Rio Grande do Sul, com as pessoas nas macas, nas emergências, dormindo no chão, no piso, e leito vazio, não tem como justificar uma coisa Não dessa. tem. Isso é crime. Isso devia da cadeia. Não tem, e eu chego à conclusão de que realmente a Prefeitura de Porto Alegre ela está completamente fora da realidade do que está ocorrendo. Agora, eu não sei, né, se os senhores viram, mas o telespectador, eu disse para minha esposa, eu digo, vem cá, olha aqui, ó, pelo amor de Deus, será que Porto Alegre não tem alguém que trate sobre paisagismo? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão pegando pneus, pintam os pneus, e muito mal pintado, botam uma planta ali, que não sei que planta é aquilo ali, e estão espalhando pela cidade esses pneus, que isso eu estou diante de 2 médicos aqui, com enxurrada, com chuva, enfim, esses pneus assim para ficar com água e para dar mosquito é uma coisa fantástica, né? Mas é a Prefeitura de Porto Alegre, DMLU, que é um lixo que está fazendo isso. É um negócio impressionante. Na questão da saúde, doutor Tiago Duarte, o senhor bateu muito, CPI não sai, o PT não quis assinar, seus parceiros também de partido não quiseram assinar, para proteger o prefeito, enfim. Vem cá, o que está acontecendo realmente agora? Esse processo vai desencadear agora, ano eleitoral? Não, né? É difícil, é muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que voltar a discutir essa tônica, agora com todo o enfoque da questão dos, o doutor Argulo colocou bem, a questão dos direitos humanos. Eu acho que os direitos humanos na cidade de Porto Alegre estão sendo violados. As pessoas estão dormindo nas filas dos postos de saúde para conseguir uma consulta médica. As pessoas estão pagando pessoas para ficar nas filas dos postos de saúde para conseguir uma consulta médica. Porto Alegre tem 149 PSFs. Hoje, mais de 15 não tem médicos. Como é que é? Hoje, mais de 15 não tem médicos. 15 não mais tem de médico. 15. E 95 desses postos são contemplados pelo programa Maus Médicos. Esse programa federal é do Maus Médicos, dos médicos que não revalidaram o diploma. 95 tem. Nos disseram, iludiram a população, dizendo que esse programa ia resolver o problema de atendimento médico. E muito antes, pelo contrário, ele só agravou.
Só agravou. É verdade que um médico deu um diagnóstico de um homem grávido? Nós isso é folclore? Não é folclore, isso eu inclusive postei nas redes sociais. O cidadão pediu um exame de gravidez, né? Não acredito que pediu um exame de gravidez para homem. E aí depois diversas justificativas de que poderia ser um tumor de testículo, disso, daquilo, outro, mas não foi por isso, foi porque não teve a atenção necessária. Outra situação que eu já te relatei, um cidadão que estava sendo tratado com uma lesão em face, que notadamente, claramente, qualquer um de nós iria dizer, isso provavelmente é um câncer de pele em face, estava sendo tratado com nebacetim. Então, assim, a falta de qualidade, outras situações, diversas outras situações, cidadão que teve alta do Instituto de Cardiologia, chegou na unidade de saúde, o profissional olhou uma série de medicações que o senhor tomava e disse, não, tu está tomando muito remédio. 2 dias depois ele descompensou da insuficiência cardíaca. Então, estas situações estão acontecendo de forma reiterada nas comunidades. As comunidades já inclusive fizeram esse diagnóstico. O fulano lá que está atendendo é uma pessoa muito boa, mas quando está doente, consulta com o médico brasileiro. Mas esses que fazem essas bobagens são os que não seguiram a recomendação. Eu tenho a convicção de que a orientação que deram para eles, aliás, que eu acho muito sensato, é o seguinte, eles não sentam o paciente do outro lado da mesa, né? Eles puxam a cadeira aqui para o lado deles. Então bate no braço, conversa, olha nos olhos, ouve a história do paciente, etc., chama de meu bem, segura na mão, e se estiver doente, manda para o pronto-socorro, para a UPA, para a emergência do hospital. Se estiver doente, manda para o médico brasileiro. Que é o que esses aí deviam ter feito. Em vez de ficar se metendo a botar nebacetim, devia ter dito, meu amigo, tu está doente, vai consultar um médico brasileiro, que é uma coisa mais sensata. E que é o que a grande maioria está fazendo. Agora, o problema desses médicos é a resolutividade nenhuma. Porque se tu vai lá te queixar que tu anda triste, deprimido e tal, ele te dá umas vitaminas, conversa contigo, e fica tudo bem. Mas tu chega lá com tosse, catarro esverdeado e diz, opa, isso aí pode ser uma pneumonia. A emergência hospitalar, a UPA. E aí, se tiver doente, ele manda adiante. Agora, e aí não resolve os problemas. O que lhe parece, diante desse quadro, que agora o governo, inclusive, está ampliando, chamando mais médicos, né? Ampliando esse programa? O governo fez uma coisa muito esperta, embora esteja destruindo como entidade uma instituição seríssima de décadas, que é a residência médica. Então, o que fez? Se tu fizeres esse programa, é uma espécie de programa Mais Médicos para Brasileiros, né? Te dispuser a entrar nesse programa, depois de 1 ano tu ganha 10 pontos na prova de residência. Olha só. Acontece que a prova de residência é uma prova disputada como vestibular. Então, se tu precisa tirar 7 para entrar na faculdade de medicina, no vestibular, uma média 7, eu estou inventando porque eu não sei, né? Precisa lá a média 7, entra quem tirou 7,1, quem tirou 6,9 não entra, porque é muito candidato para pouca vaga, a mesma coisa com a residência. Então, se tu já começa com 1 ponto de diferença, e na residência lá de oftalmologia, que aconteceu agora, né, quem entrou tinha 7,6. O seguinte tinha 7,4, aí vem um outro com 1 ponto e diz, não, eu tenho 7,5, porque na verdade eu tirei 6,5, estou lá na rabeira, mas tenho 1 ponto porque trabalhei para o governo nesse projeto. Então, os maus vão ser os contemplados, né? Porque agora o critério mais não é saber, que era o critério, foi historicamente sempre uma disputa por quem sabia mais para ser o especialista. Agora é quem trabalhou para o governo ou não trabalhou para o governo nesse sistema aí, do tipo Mais Médicos que o governo federal
está absorvendo quem sai das faculdades. E outra situação gravíssima... E aí desqualifica a qualidade, né? Desqualifica, desorganiza uma coisa muito séria que... olha, a residência médica, a especialização médica sempre foi uma coisa muito respeitada no país, né? E agora estão anarquizando com isso. Outra coisa que me preocupa muito é o seguinte, eu não entendo nada de automóvel. Eu não sei fazer controle de qualidade de automóvel, não sei nada de engenharia. Agora, se tu botar se tu botar uma fábrica de automóvel, alguém botar uma fábrica de automóvel aí no estado, eu não vou saber se aquele carro é bom ou ruim, mas daqui a 5 anos eu fico, o fulano comprou um carro desse, teve problema com o freio, o outro fundiu o motor, o outro ferveu a água, esse carro eu não quero, né? Eu não entendo nada de automóvel, mas estou vendo que está dando problema. Eles estão reduzindo, a Faculdade de Medicina da URGS tem 10.500 horas. Essas faculdades da Dilma, ela está liberando com 7.200. Meu Deus. De 10.500 para 7.200. Que médico vai sair daí? E como é que nós vamos fazer o controle de qualidade disso? Porque o que esse médico disser vai ficar por isso, né? Ninguém vai controlar, tu não vai saber. Então o mal que o governo Dilma está fazendo para as próximas gerações nesse país é trágico. É trágico. Está fazendo uma maldade com os nossos filhos e com os nossos netos, que vão ser atendidos por esses médicos que estão sendo formados, em vez de 10.500 horas, com 7.200, em faculdades que muitas nem hospital tem. E daí a gente fica perguntando, né? Onde estão os deputados e senadores desse país? Que senador e deputado é eleito para fiscalizar. No momento em que o país está mergulhado numa crise, uma das maiores crises da história, né, esse nó travado político em Brasília, que está trazendo um prejuízo enorme em todas as áreas, né? Porque aí é desemprego, recessão, inflação, a esculhambação toda, a saúde, o caos do jeito que está. Os deputados e senadores entrarem em recesso. Mas era para o Congresso estar funcionando. Lá, funcionando abertamente, tentando destravar esse nó, resolvendo as questões. Nós temos Olimpíadas agora, 2016, né? E olha como é que estão os hospitais no Rio de Janeiro, tudo caindo, quebrado, que paciente tem que pedir para os parentes comprar medicamento para levar medicamento para dentro do hospital. Recebi ontem, por WhatsApp, 2 figurinhas. Uma é a Sapucaí, e tem uma seta que diz assim, aqui ampliaram 1.200 lugares. E uma emergência de hospital com paciente deitado em colchão no chão, e diz assim, aqui não aumentaram nenhum. Então, é isso que nós estamos vendo aí. Eu concordo contigo. Eu acho que não tem cabimento, vivendo a crise que nós estamos, é como se nós estivéssemos em guerra. Se tivesse em guerra, bom, então vou para casa tomar mate, só um pouquinho, e o tiroteio, né? O país parado, em plena crise, e na área de saúde, descansar. A situação que está a saúde, o Dr. Marchek esteve aqui, ele fez um levantamento, eu digo para o senhor, vale a pena, inclusive, sugestão para o sindicato médico, vale a pena, doutor Tiago, chamá-lo para uma audiência pública na Câmara Municipal, o trabalho que o Dr. Marchek fez, o levantamento com imagens, que são chocantes as imagens, de acidentes de motocicleta, as sequelas que ficam e quanto que custa isso para o Estado brasileiro, que não exige o motoqueiro para ter uma carteira, para andar de motocicleta na cidade, a exigência é mínima. E outra coisa, não anda com proteção, os caras andam de calção no verão, de motocicleta. Sim. Ele mostra as sequelas dos joelhos, as pernas, enfim, e que, olha, é uma coisa impressionante, o levantamento, o trabalho que ele fez, ele tem feito muitas palestras por aí, vale a pena esse trabalho do Dr. Marchek. O Marchek, deixa eu te dizer entre parênteses, e não é porque é meu médico pessoal. Sim. Né?
mas é um homem muito sério e muito preocupado com as coisas da sociedade. É um médico na acepção mais completa da palavra, dedicado ao seu paciente e preocupado com a sociedade. E o pior, Milton, é que esses pacientes acabam não tendo o acesso ao sistema de saúde, né? Então... Sabe quanto é que custa isso para o país? As sequelas que ficam... Eu não estou falando do cara que morreu no acidente. Não é só aquele que fica com um defeito. Que vai ficar aleijado. Para o SUS, isso. Para o INSS. É um negócio fantástico. Não, e essas pessoas têm ficado mais aleijadas porque elas não têm acesso ao sistema. Então é aquilo que a gente estava conversando no início, a doença curável que passa a ser incurável em função dele não ter acesso ao sistema, de não ter acesso à cirurgia no momento ideal de se fazer a cirurgia, né? E isso, infelizmente, tem sido uma tônica, principalmente em Porto Alegre. Porto Alegre tem que melhorar a assistência a estes pacientes. Porto Alegre tem que possibilitar que esses pacientes com possibilidade de perda de membro, sentido ou função, para que esses pacientes oncológicos possam ter um acesso facilitado ao sistema. E isso não se trata de fazer injustiça. E como é que tá... Isso se trata de tratar desiguais desigualmente. E como é que está a situação do quadro de médicos para atender dentro do sistema de saúde de Porto Alegre, o senhor que é vereador em Porto Alegre? Bom, isso é muito preocupante, né? O doutor Argulo pode até conversar melhor sobre isso, mas a situação tem sido uma porta giratória. O médico entra, né, acaba ficando alguns meses no município de Porto Alegre, o salário é bem aquém do salário de mercado e acaba saindo logo em seguida. Então, Porto Alegre tem, via de regra, perdido médicos. Sempre foi uma coisa boa passar num concurso de médico da Prefeitura de Porto Alegre, hoje é um problema, né? Porque o cidadão fica naquela, será que eu devo assumir, será que eu não devo assumir? E isso tem sido a tônica no atendimento de Porto Alegre. Existe, já chamam de profissão de curseiro. É gente que termina o estudo, a faculdade, o segundo grau, e vai fazer cursinho para fazer concurso público para ter um emprego público. Todo mundo quer ser funcionário público. Médico não quer ser funcionário público, não quer trabalhar para o SUS. Alguma coisa está errada. Né? Por que o SUS está expulsando essas pessoas? E vou te dar um exemplo que eu acho que ilustra bem isso. Nós temos no sindicato um setor que a gente chama de pronto-simers. 24 horas por dia, tem um telefone 0800, tem um médico, um diretor, tem um advogado, tem um jornalista de plantão em casa. Sim. 24 horas, acionado por telefone, né? E numa situação de risco, de crise, de preocupação, etc., às vezes até a pessoa lá está em dúvida como é que preenche no atestado de óbito, qualquer coisa, faz contato, o advogado orienta e tal. Bom, então nos chamam, mais de uma vez, quantas vezes aconteceu isso? Nos chamam lá à meia-noite no... Estudo Médico Legal. Não, na UPA Zona Norte. Sim. Esta do Grupo Hospitalar Conceição. Chama lá na UPA Zona Norte. Está dando um tumulto aqui, querem quebrar tudo, etc. e tal. A gente chama a brigada, se desloca para lá, etc. Aí a brigada bota ordem na coisa, acomoda os ânimos, etc. A gente registra um boletim de ocorrência, né, para proteger os médicos, relatando os fatos. E aí vai ver o seguinte, lá onde no posto, na UPA, né, no pronto atendimento, onde no nosso entender tinha que ter 8 médicos para atender aquela demanda, aquela procura, o Grupo Hospitalar Conceição diz que tem que ter 6. Mas escala para o plantão 2. Meu Deus. Então quando a gente vai lá, estão querendo quebrar tudo, aí tu acomoda e tal, aí vai ver, se tem um boletim na mão, está esperando há 12 horas. Está esperando há 12 horas, porque não escalaram a quantidade de médicos necessária para atender. Ora, o cara que está lá há 12 horas, ele quer mais é dar no guarda, ele quer mais é empurrar a enfermeira, ele já perdeu a paciência. Imagina que ele está com uma criança com febre no colo há 12 horas. Então, eu estudo medicina, estudo português, estudo legislação, faço prova para ser médico
concursado do Grupo Hospitalar Conceição, faço um plantão, quase apanho e não volto nunca mais. Não volto nunca mais. Eu sou expulso do SUS, sou expulso do sistema por coisas desse tipo, né? Pela falta de condições de trabalho e pela ameaça que representa esse subescalamento, né? Estou inventando essa palavra agora, né? Mas de escalar um número insuficiente de médicos para a demanda que faz com que a população esteja sempre braba com o médico porque está demandando para atender. Então, essa questão tem que ser revista. E a outra coisa é uma questão da remuneração, da gente ter um mínimo de bom senso. Um curso de medicina da URGS, né, esses dados que eu estava te dando, que vou te dar agora, são da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um curso de medicina tem 10.500 horas. Um curso de enfermagem tem 4.000 e qualquer coisa. Psicologia, 4.000 e qualquer coisa. Fonoaudiologia, 3.000 e... Bom, mas para tu fazer uma residência precisa 3 anos e tem 3.000 horas cada ano. Então, quando tu contrata um obstetra, um pediatra, um cardiologista, um nefropneum, ele fez aquelas 10.500 horas mais 9.000 horas de especialização. Nós estamos falando de uma pessoa que fez 19.500 horas de formação. Quer dizer, ele fez o equivalente a 4 cursos de enfermagem, a 4 cursos de psicologia, ou um de enfermagem, um de odonto, um de psicologia, um de farmácia. Aí a prefeitura paga o mesmo salário para todo mundo. Então, quando tem concurso para nutricionista, a fila faz volta na quadra, porque é um excelente emprego, vai pagar salário de médico. Agora, quando tu oferece para o médico salário de enfermeira, ele vai lá para o Mãe de Deus, porque no Mãe de Deus não se oferece salário não se paga para o médico salário de enfermeira, se paga salário de médico, né? Então, o mercado reconhece o esforço da pessoa que passou no vestibular mais difícil, que fez esta quantidade de horas de formação, estou em todo esse estudo, mas o poder público não reconhece. E aí as pessoas se evadem, fogem do SUS. E tem uma outra questão, né, doutor Argolo, que em Porto Alegre há um desestímulo a que o médico trabalhe mais pelo município de Porto Alegre. Ou seja, isso é outra coisa fantástica. O médico em Porto Alegre, que trabalha numa carga horária de 20 horas, ganha proporcionalmente muito mais, quase o dobro do que o médico que se dedica 40 horas ao município de Porto Alegre. Como é que funciona isso? Não há o mínimo de proporcionalidade de pagamento para o médico. O médico, por exemplo, que trabalha 20 horas, hipoteticamente ele ganha 100. E o médico que trabalha 40 horas, o dobro, ele ganha 110, 120. Não há o mínimo de proporcionalidade no vencimento do médico, à medida em que ele se dedica mais ao município de Porto Alegre. Então, todos reduziram a hora. Os cerca de 800 médicos que tem o município de Porto Alegre, todos têm carga horária mínima. O município de Porto Alegre, com um simples olhar e atenção à categoria, se tivesse a proporcionalidade, se a carga horária fosse proporcional, ele certamente aumentaria em muito as horas médicas para atendimento à população, sem contratar nenhum profissional a mais. Isso é um absurdo. A prefeitura precisa de médico. Aí pega o médico e diz assim, se tu trabalhar 20 horas, 4 horas por dia, eu te pago 100. Se tu trabalhar 8 horas por dia, eu não te pago 200, eu te pago 140. Por que eu vou trabalhar 40 horas? Eu vou trabalhar 20 e depois vou procurar outro emprego que pague melhor. Então, a prefeitura expulsa, afugenta os médicos, né, por uma coisa burra. Senhor prefeito, pelo amor de Deus, olhe para isso. Há quantos anos o sindicato está lutando com a prefeitura para reconhecer um erro no escrever a lei. Escreveram a lei errada. Seu Fortunati escreveu a lei errada. Tem que corrigir isto, né?
Então fica expulsando o médico, porque o cara diz assim, ó, eu ganho X pela primeira hora trabalhada, se eu trabalhar a quinta hora, eu vou ganhar menos. Então eu trabalho 4 horas e vou procurar outro lugar, né? E aí diz assim, mas está faltando médico em Porto Alegre. Claro, são empurrados para fora do sistema, né? Nem dá, né, para discutir um assunto desse, né? A prefeitura tinha que resolver isso, ter resolvido isso aí há muito tempo, né? Com um canetaço, assinar embaixo, dizer, E olha a Câmara, aqui, ó, o que faz os vereadores? Vamos fazer essa injustiça. O que os vereadores fazem na Câmara Municipal que não entraram em cima disso aí? Olha, eu tenho tentado há muito tempo, inclusive no pedidos de providência, pedidos de indicação. O problema é que não adianta um vereador propor esse tipo de modificação da lei nesse momento. Isso tem um vício de origem, né? Mas nós temos enfrentado várias audiências na prefeitura no sentido de sensibilizar para isso. Isso precisa ser corrigido. A população de Porto Alegre sofre com essa dificuldade, né? E isso, sem dúvida nenhuma, faz com que profissionais médicos que já ganham aquém do que se paga no mercado de trabalho, né, acabem reduzindo ainda mais a sua carga horária e ficando fora, deixando de prestar serviços importantes para a prefeitura. Eu pergunto, e o telespectador do outro lado da tela deve estar se questionando também, mas vem cá, nós estamos falando o seguinte, eu não estou falando de estrada, eu não estou falando de caminhão, eu não estou falando de alimento, eu estou falando de vida. Vida das pessoas é o mínimo de dignidade que está na Constituição brasileira, que as pessoas têm que ter saúde pública, saúde, pagam impostos para ter saúde, não tem saúde. Mas onde é que nós vamos parar com isso aí? É o direito constitucional, né? Está explícito lá na Constituição o direito à saúde. Eu vejo com muita preocupação a maneira como essas coisas estão sendo tratadas. Acho que esse ano é um ano eleitoral. Acho que as pessoas devem refletir muito a respeito do seu candidato. Quando pensar em quem vai votar, perguntar assim, qual é a posição deste indivíduo, deste candidato, com relação à saúde? Quando eu estiver na fila do SUS, lá precisando operar um joelho para não ficar aleijado, o que essa pessoa já fez pela saúde, como é que ela se posicionou, o que ela tem dito a respeito, qual é a preocupação que ela tem com a saúde? Porque não adianta eu me preocupar só quando eu estou dormindo no chão, num piso de concreto. Eu tenho que me preocupar com isto na hora em que eu estou decidindo quem é que vai me representar, quem é que vai fazer a lei, quem é que vai administrar os recursos para que a saúde possa ter um atendimento adequado. Vou te dizer um dado rápido. A União destina para a saúde 3,7%. Meu Deus. 3,7% da sua arrecadação. Destina para os bancos para pagar o juro da dívida, o principal, a dívida mesma nós estamos pagando o juro. Para pagar o juro da dívida, destina 48% da arrecadação, quase 50%. Então, de 3,7 para 48. Eu costumo dizer o seguinte, dinheiro não desaparece no ar. Quando ele sai de um bolso, ele vai para outro. Ele entra no outro. Claro. O Bradesco, no último trimestre, teve o maior lucro de toda a sua história. O ministro Levi, que saiu agora, veio do Bradesco. O Bradesco teve o maior lucro da sua história. O terceiro maior lucro da história dos bancos desde o Império. Um lucro fantástico. Então nós sabemos aonde não está o dinheiro, não está na saúde, e sabemos onde está o dinheiro. Os bancos vão muito bem. E outros que vão muito bem, porque o governo está de joelhos diante deles, são as grandes multinacionais dos medicamentos. Esse é um outro assunto que nós temos que botar o dedo. Eu quero... Está absolutamente errada a maneira como o governo se submete, se ajoelha diante do grande capital multinacional dos laboratórios. Eu até vou deixar aqui um convite para o senhor na próxima semana para nós tocarmos nessa pauta justamente da indústria internacional farmacêutica,
que é um negócio espetacular, né? É uma coisa fantástica. É uma coisa fantástica nesse Sabe país. quem é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica? Antônio Brito? Um ex-governador aqui. Jornalista. Jornalista, que conhece muito, né, de saúde, né? Esse é teu colega, não é meu. Não, é meu colega, sim, mas eu quero que passe bem longe. Mas os donos de laboratório, Sim. eles sabem muito bem. Eles não contratam um farmacêutico, eles contratam um político que já foi ministro, já foi porta-voz, já foi governador, que conhece todos os caminhos. Não precisa conhecer bioquímica. Precisa conhecer os caminhos, os meandros do poder para atingir os objetivos que eles têm. É um espetáculo, e por sinal você que está aí do outro lado da tela, enquanto um médico que faz 6 anos de medicina, mais 2 ou 3 de residência, mais, sei lá, bom, vamos botar aí 10, 12 anos. No mínimo 3 de residência. Tá? 10 anos, vamos botar 10 anos para se formar, ele não ganha, caro telespectador, 1/3 do que você é obrigado a botar todos os meses no bolso do Antônio Brito. 30 mil reais de pensão vitalícia para um cara jovem que saiu pela porta dos fundos do governo, sequer teve a dignidade de honrar a política do Rio Grande do Sul para passar o mandato para o Olívio Dutra. E é essas distorções que nós temos. Enquanto os médicos ganham um salário miserável, você, professor, brigadiano, policial civil, é 30 mil no bolso do senhor Antônio Brito, que nem quer saber do Rio Grande do Sul, mora em São Paulo, não está nem aí com o Rio Grande do Sul, como fez o Tarso Genro, que agora está no Rio de Janeiro, e os outros todos que passaram, né? Lamentavelmente, nosso tempo chegou ao final. Quando os entrevistados são bons, o tempo passa muito rápido, né? Mas já fica o convite aqui para um próximo programa. Eu quero, Dr. Paulo Argolo, fazer esse debate sobre a indústria farmacêutica internacional, porque eu acho que ele é fundamental. Eu acho que é muito interessante isso. Doutor Tiago Duarte, muito obrigado pela presença e desculpa alguma questão que eu não coloquei. Não, muito obrigado, Milton, pelo espaço, e dizer que esse ano vamos discutir essas questões de saúde sob o aspecto dos direitos humanos. As questões de saúde têm sido vilipendiadas na cidade de Porto Alegre. Nós precisamos deixar de fazer com que doenças curáveis se tornem incuráveis. E, sem dúvida, facilitar o acesso àquelas pessoas que têm as doenças mais graves e que precisam ser tratadas adequadamente. Obrigado, doutor Tiago Duarte. Por sinal, é o seguinte, né? Nós queremos saber quem matou Eliseu Santos. Quem matou Marco Antônio Becker. Esse mistério é um negócio impressionante. Quem matou Marco Antônio Becker, quem matou Eliseu Santos. Isso não pode passar batido. Doutor Paulo Argolo, muito obrigado pela presença. Não pode, isso vai ficando por isso mesmo e acaba e as pessoas esquecem. Né? Não, eu que te agradeço a oportunidade, fico muito grato por essa possibilidade de estar aqui conversando contigo, com os teus telespectadores. E quero te dizer que nós lá no sindicato estamos na posição stand-by ali. Tu aperta o botão e nós estamos à disposição. É um prazer muito grande. Eu sempre digo, uma coisa foi também, com todo respeito às pessoas que estão lá, o Conselho Regional de Medicina com o Becker. E com o doutor Paulo Argolo é a mesma coisa, um espetáculo. Eu estou dizendo isso porque eu reconheço e converso com várias pessoas. Estou aqui diante de um médico. Funciona o sindicato? Sim. Né? É um sindicato que funciona, não é aquele sindicato pelego. Sim. Entendeu? Porque, por sinal, vou te dizer uma coisa. Sindicalistas, já imaginou o seguinte, um operário que hoje tem uma casa com pier de frente para o mar, pode um negócio desse, sindicalista? Como é que ele conquistou esse dinheiro sendo deputado? Hoje, ministro-chefe da Casa Civil, tem um pier para chegar até a casa dele, enfim, mora de frente para o mar da Bahia. É a melhor vista da Bahia de Todos os Santos em Salvador, do Jacques Wagner. Como é que consegue? A mesma coisa outros sindicalistas aqui, que eu estou com o tempo estourado, enfim. Mas, sindicato, uma frase simples, sindicato sempre preocupado com as questões dos médicos, mas sem nunca perder o diapasão da necessidade da população e as suas necessidades sociais. É verdade, e tem contribuído muito no campo político, social, e econômico e cultural do nosso Rio Grande do Sul. Por sinal, quero mandar um abraço
está lá no Sindicato Médico, faz falta aqui na Assembleia, né, o deputado Germano Bonot, que é uma figura fantástica também. Conversei com Paulo Argolo, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Dr. Tiago Duarte, médico, vereador em Porto Alegre, programa Pontos de Vista. Fica por aqui convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16, TV Assembleia, e canal 61.2, canal aberto. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!